Hoje nós vamos conversar sobre periodização do treinamento para esportes de endurance. Periodização de treinamento é um dos temas mais comentados na ciência do esporte. Esse termo surgiu ainda na década de 1960 e propõe que o treinamento deveria ser distribuído ao longo da temporada, de modo que algumas adaptações sejam previstas para acontecer em períodos pré-determinados. A periodização nada mais é do que uma organização planejada do treinamento ao longo de um tempo, com o objetivo de otimizar o desempenho e evitar o overtraining. Ela envolve a manipulação de variáveis como volume, intensidade, frequência e recuperação, de forma a promover adaptações progressivas e sustentáveis. Existe uma infinidade de possibilidades na organização dessas variáveis de treinamento. Por exemplo, considerando uma temporada regular para atletas de elite, campeões olímpicos em diferentes esportes de endurance, há uma variação grande do número de horas treinadas por ano, que podem ficar entre 622 e 942 horas por ano. Alguns cientistas afirmam que esses atletas treinam até 500 vezes por ano, cerca de 8 a 14 treinos por semana. Isso significa que, em alguns momentos, os atletas realizam mais de uma sessão de treinamento por dia. Na maioria das vezes, os registros de como ocorrem a distribuição dos treinamentos está relacionada à intensidade, tal qual a distribuição das zonas de treinamento. Para entender como isso ocorre, vamos considerar os sistemas de 3 zonas de treinamento, como comentamos nesse vídeo aqui. Se você ainda não o assistiu, faz uma pausa nesse vídeo, assiste ao conteúdo porque vai facilitar um monte o entendimento desse vídeo. Voltando a como acontecem os treinamentos dos atletas de elite nos esportes de endurance, na grande maioria das vezes, o treinamento ocorrerá na zona 1, de 70 a 94% do tempo, com menos treinamentos na zona 2 e na zona 3, podendo variar de 2 a 22% do tempo total de treinamento nessas zonas. É basicamente as diferentes formas de distribuição das cargas de treinamento que darão o nome do tipo da periodização. De acordo com Thomas Leonard Stogel, pesquisador vinculado ao Departamento de Ciências do Esporte e Cinesiologia da Universidade de Salzburg, na Áustria, elas podem ser periodização baseada no alto volume e baixa intensidade, periodização baseada na alta intensidade e baixo volume, periodização baseada nos limiares, periodização piramidal, periodização piramidal inverso e periodização de carga equalizada. Apesar dessa ampla possibilidade de periodizações, alguns estudos parecem demonstrar que existe um padrão dessas escolhas por parte dos treinadores ao longo de uma temporada de treinamento. Os relatos científicos vêm demonstrando que no início de uma temporada o foco de treinamento esteja no alto volume e baixa intensidade, e isso pode durar de 5 a 6 meses. Logo depois, no período pré-competitivo, tende-se a distribuir o treinamento em um modelo piramidal, 1 a 2 meses antes do início das primeiras competições. Por fim, é comum lançar mão da periodização polarizada durante a fase de competição, nos 3 a 5 meses em que as principais competições acontecem. E eu já vou te explicar o que são esses tipos de periodização. Antes disso, gostaria apenas que considerasse que o pensamento é para que haja uma mudança na proporção das intensidades de treinamento ao longo da temporada. Ou seja, espera-se que, da fase da preparação para a fase competitiva, haja um aumento na quantidade de treinamentos mais intensos, na zona 3, enquanto que a frequência de treinamentos na zona 1 deve diminuir nesse mesmo recorte temporal. Isso acontece porque, no início da temporada, a ideia é estimular o aumento da resistência. Para isso, treinos de menor intensidade e que durem menos tempo são os mais indicados. Por outro lado, mais próximo das competições, a intenção é deixar os atletas mais rápidos. Para isso, os treinamentos em intensidades superiores passam a aparecer com mais frequência. Isso não necessariamente é uma regra. Os treinadores podem identificar, por exemplo, que seu atleta está apresentando uma deficiência de velocidade logo no início da preparação. Ele pode, então, escolher lançar mão de estratégias para melhorar essa capacidade logo no início dos trabalhos. Ou ainda, o atleta pode apresentar uma baixa capacidade de resistência no meio da temporada, e o treinador pode, então, querer estimular o aumento dessa capacidade no seu atleta. Além disso, é preciso considerar que aqui em nosso país dificilmente um atleta terá a possibilidade de focar em 1 ou 2 competições no ano. É comum que os atletas precisem participar de muito mais competições.
já que na maioria das vezes são exatamente as premiações que esses atletas conquistam que acabam por sustentá-los financeiramente no esporte. Já para os atletas amadores, muitos deles gostam de colecionar medalhas de participação e, portanto, competem em muitas provas ao longo do ano. Por isso, as regras da periodização muitas das vezes não podem ser seguidas à risca. É por isso também que, na maioria das vezes, os treinadores acabam por escolher a periodização polarizada ou piramidal para compor o sistema de treinamento dos seus atletas ao longo de uma temporada, já que não há muito tempo para preparação em longo prazo. Vamos entender o que são e como elas se diferem. Na verdade, as diferenças são bem sutis, mas podem fazer toda a diferença nas adaptações esperadas para cada atleta. Começando pela periodização piramidal. Ela é caracterizada por uma base de treinamento com volume elevado. A maior parte dos treinamentos nesse tipo de periodização acontecerá na zona 1 de treinamento, mais de 70% das sessões de treinamento. Em menor proporção estarão os treinamentos de alta intensidade, Z2, e elas ocupam entre 15% e 20% das sessões de treino. E menos ainda em altíssima intensidade, a Z3, que está presente em menos de 10% das sessões. Essa abordagem é bastante comum e visa construir uma base sólida de resistência aeróbica, utilizada principalmente no início de uma temporada ou para treinar a capacidade de resistência de um atleta que tem dificuldade de sustentar treinamento por um longo período de tempo. Já a periodização polarizada apresenta uma distribuição um pouco diferente. Apesar dela recomendar que a maior parte do treinamento continue a ser realizada em intensidades moderadas, cerca de 80% do volume total das sessões de treinamento, há uma baixíssima porção de treinos de alta intensidade, cerca de 2 a 5%, e uma porção um pouco maior de treinos em muita alta intensidade, entre 10 e 20%. Em resumo, os dois modelos prevêem uma base aeróbica bem consolidada, porém na periodização polarizada existem mais treinamento em muita alta intensidade quando comparado com a periodização piramidal e que, em tese, ajuda a melhorar a base de velocidade nos atletas de endurance. Então, a escolha entre a periodização piramidal e polarizada deve ser feita com base nas fases de treinamento, no nível do atleta e nos objetivos específicos. Ambas as estratégias têm respaldo científico e podem ser eficazes quando aplicadas de forma adequada. Se você quer otimizar seu treinamento de endurance, entender essas estratégias e adaptá-las às suas necessidades é fundamental. E lembre-se, o acompanhamento de um profissional qualificado é essencial para garantir a melhor evolução e evitar lesões. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, assim o YouTube o recomendará para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado toda vez que sair um vídeo novo. Então, é isso. Muito obrigada, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.